Esse vídeo seria para falar da história do ator Ashton Kutcher e que trabalhos marcantes ele já teria feito ao longo da sua vida. Só que pesquisando sobre a filmografia do Ashton Kutcher, a gente vê que praticamente tudo que ele já fez como ator é voltado para os filmes de comédia. Acho que o único trabalho que ele já fez fora da comédia foi o filme do Steve Jobs, lançado em 2013, onde o Ashton Kutcher é o próprio Steve Jobs. E eu falei que esse vídeo seria sobre os filmes mais marcantes que ele já fez, e eu até posso comentar sobre alguns filmes. Mas acontece que enquanto eu fazia esse vídeo, começou a sair em vários sites que o Ashton Kutcher é amigo de ninguém mais, ninguém menos que o Diddy. Pois é, já pode marcar aí na lista, Ashton Kutcher é mais um nome envolvido em toda essa história. Para quem não está por dentro de toda a história, vai um pequeno resumo só para dar um contexto. Diddy é um rapper americano bastante conhecido que nas últimas semanas recebeu várias acusações, incluindo agressões, tráfico e crimes sexuais, além de fazer festas que envolvia muitas drogas e sexo sem o consentimento de outra pessoa. E por que o nome de tantas pessoas estão envolvidas nesse caso? Porque basicamente muita, mas muita gente conhecida de Hollywood já frequentou as tais festas do Diddy e simplesmente não falavam nada. Basicamente muita gente acobertava, escondia, defendia, protegia, chamem como quiser. Muitos ficavam calados por vontade própria e não falavam nada, e outras pessoas acredita-se que o Diddy até pagava por esse silêncio, dando algum valor em dinheiro para que as pessoas não falassem nada. Acontece que agora todo mundo já sabe e nomes que queriam se esconder andam aparecendo o tempo todo, seja por saberem dessas festas e não falavam nada, ou seja por participarem diretamente das festas. E agora Ashton Kutcher é mais um que parece ter alguma ligação com tudo isso. Mas daí algumas pessoas podem pensar, tá bom, ele é só mais um envolvido nessa história. Mas aí é que tá, enquanto eu pesquisava para saber mais sobre a vida do Ashton Kutcher, eu simplesmente encontrei algumas notícias mais antigas falando que ele já teria feito algumas piadas sexuais com atrizes menores de idade e também já teria defendido um amigo ator que foi condenado por estupro. Ou seja, a vida pessoal dele parece bem mais movimentada do que a vida de ator. Mas vamos falar um pouco sobre a vida pessoal e profissional dele, começando por quem é Ashton Kutcher. O Ashton Kutcher tem 46 anos e nasceu em uma cidade chamada Cedar Rapids, no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Seus pais não têm nenhum envolvimento com o mundo da fama. O pai dele trabalhava em uma fábrica e a mãe era uma dona de casa. Ashton tem um irmão gêmeo chamado Michael Kutcher, que tem paralisia cerebral. Ashton e Michael ficaram afastados por muito tempo. Ashton Kutcher conta que quando ele era brigado com seu irmão e morava sozinho, recebeu uma visita do seu irmão que pediu para que Ashton Kutcher parasse de sentir pena dele, coisa que Ashton fez por muitos anos. Além da paralisia cerebral, o irmão de Ashton Kutcher teve um problema cardíaco com 13 anos de idade e precisava de um transplante de coração. Desesperado, Ashton Kutcher pensou em tirar a própria vida para doar o coração para o seu irmão. Foi falado na época pelos médicos que Michael Kutcher teria 1 mês de vida. Poucos dias depois da notícia, o irmão de Ashton foi salvo por um transplante de coração. Quando Ashton Kutcher entrou para a faculdade no ano de 1996, o plano dele era ser engenheiro bioquímico. Na faculdade, ele chegou a ser expulso 2 vezes por mau comportamento. Certo dia, enquanto estava em um bar chamado The Airliner, Ashton Kutcher foi visto por um olheiro que chamou ele para fazer um trabalho como modelo. Ele então abandonou a faculdade e se mudou para Nova York. Depois de trabalhar como modelo de 1997 até 1999, então ele se mudou para Los Angeles para começar a sua carreira de ator. A carreira de ator. Ashton Kutcher começou a atuar no final dos anos 90 e um dos seus primeiros trabalhos de ator foi na série de comédia The 70 Show, série essa que passou de 1998 até o ano de 2006. A série teve 8 temporadas e 200 episódios. Ashton Kutcher participou de praticamente todos os episódios e é por onde muita gente viu ele pela primeira vez. Entre uma temporada e outra da série, ele também fez alguns filmes. Os mais conhecidos quase sempre eram filmes de comédia. Se você gosta de filmes de comédia feitos
feitos no começo dos anos 2000, muito provavelmente você já assistiu algum filme do Ashton Kutcher. Cara, Cadê Meu Carro? Recém-Casados, A Filha do Chefe, A Família, Da Noiva, De Repente é Amor. Só filmes de comédia onde o Ashton Kutcher fazia o personagem principal, e todos esses filmes lançados entre o ano 2000 e 2005. A única exceção que saiu dos padrões de comédia que ele sempre fazia foi o filme Efeito Borboleta, lançado em 2004. O filme Efeito Borboleta, por ser o primeiro filme que fez Ashton Kutcher sair da sua zona de conforto de fazer sempre filmes de comédia, foi até bastante elogiado. A ideia central do filme, usando o termo efeito borboleta, sugere que pequenas alterações em acontecimentos do passado podem gerar grandes consequências no futuro. Entre vários filmes de comédia no mesmo padrão que ele sempre fez, os últimos dois destaques na carreira de ator do Ashton Kutcher não foi um filme, mas sim em uma série, em duas séries para falar a verdade. Em maio de 2011, ele foi anunciado como substituto do Charlie Sheen na série Dois Homens e Meio. O contrato inicial do Ashton Kutcher era de apenas um ano. O valor desse contrato foi de 20 milhões de dólares por temporada. Ashton Kutcher estreou na série em setembro de 2011 e o episódio de estreia dele foi um dos mais assistidos de toda a série. Isso fez ele renovar o contrato da série, que seria só por uma temporada. Ashton Kutcher foi de 2011 até 2015, quando a série terminou, participando de 4 temporadas e recebendo cerca de 750 mil dólares por episódio. Assim que a série Dois Homens e Meio terminou, ele fechou um contrato com a Netflix para fazer a série O Rancho. Nessa série, ele fez o filho de um fazendeiro no Colorado que volta para casa depois de uma carreira no futebol semi-profissional para cuidar dos negócios da família no rancho. Essa série teve no total 4 temporadas. Os relacionamentos passados. No ano de 2001, Ashton Kutcher estava desfrutando da sua fama e vivendo um bom começo de carreira, mas uma tragédia marcou aquele ano. Uma garota com quem Ashton Kutcher teve alguns encontros foi assassinada. This is one of the nation's most notorious crimes. Ele conheceu a estudante de moda de 22 anos chamada Ashley Ellery. Os dois teriam se dado bem, tiveram alguns encontros e tinham planejado uma festa em fevereiro de 2001 na casa de um amigo deles. Ashton Kutcher teria ligado para Ellery no caminho da casa dela, mas ela não atendeu o telefone. Quando ele chegou na casa dela, bateu na porta, mas não foi atendido. Ashton Kutcher viu que o carro dela estava na frente da casa e pensou que ela poderia estar ignorando ele por ele estar atrasado. Ele olhou por uma janela e viu algo vermelho que ele imaginou que seria um vinho derramado no tapete. Mais tarde, foi descoberto que aquilo era sangue. Ellery foi esfaqueada 47 vezes depois de sair do banho. O assassino, conhecido como o Estripador de Hollywood, foi considerado culpado e condenado. O julgamento contou com Ashton Kutcher como testemunha. Indo para o ano de 2003, Ashton Kutcher fez a comédia romântica Recém-Casados ao lado da atriz Brittany Murphy. Eles tinham uma química muito boa no filme e parece que fora dele também. Isso porque, depois do final das filmagens, eles começaram a namorar. Apesar de todo o amor e carinho entre os dois, eles acabaram terminando o namoro pouco tempo depois. 6 anos depois, Brittany Murphy morreu aos 32 anos. Isso assustou muitas pessoas que tinham trabalhado com ela, mas o legista falou que Murphy estava com pneumonia, muito anêmica e tomando alguns remédios. Toda essa combinação acabou sendo fatal para ela. Um relacionamento marcante que Ashton Kutcher teve foi com a atriz Demi Moore. Ela é 15 anos mais velha que ele, mas a idade em nenhum momento pareceu um problema para eles. Os dois pareciam bem felizes quando estavam juntos e falavam de planos de ter uma família juntos. Eles começaram a namorar em 2003 e se casaram em 2005, mas nem tudo estava bem por trás das fotos e sorrisos. Isso porque Demi Moore sofreu um aborto no ano de 2004. Ela só revelou isso ao público em 2019, quando lançou o livro da sua autobiografia. O impacto emocional foi muito grande e afetou o relacionamento deles. Demi Moore escreveu em seu livro que ela se sente culpada por isso. Ela conta que bebia enquanto estava grávida e acha que se não fizesse isso, ela não teria perdido o bebê. Ela ainda fala no livro que estava fumando quando descobriu a gravidez e demorou algumas semanas para parar totalmente de fumar. Mas mesmo assim os dois pareciam felizes juntos. Ashton Kutcher fazia vários passeios junto com Demi Moore e suas 3 filhas. Mas o casamento deles, por serem de 2 pessoas bem conhecidas, começou a sofrer com boatos de traição. Demi Moore falou que ela e Ashton Kutcher fizeram sexo a 3 e contou em seu livro que não entendeu exatamente por que fizeram aquilo. Ela sentiu como se tivessem ultrapassado um limite no relacionamento deles. No ano de 2011, quando eles anunciaram uma separação, apareceu uma mulher chamada Sarah Leo que contou que ela e Ashton Kutcher teriam feito sexo no aniversário de 6 anos de casamento
relacionamento dele com a Demi Moore. Sarah Liu tinha 22 anos na época e ela falou que Ashton Kutcher contou para ela que ele e Demi Moore estavam separados. A Demi Moore falou vários anos depois que ela acredita no relato da mulher. Relacionamento atual e amizade com Diddy. Atualmente, Ashton é casado com a atriz Mila Kunis. Os dois estão juntos desde 2012, mas já se conhecem há muito tempo. Isso porque a Mila Kunis participou daquela série The 70 Show junto com Ashton Kutcher, e os dois se conheceram por lá. E na série, seus personagens namoravam. Falando dessa série, que foi por onde os dois se conheceram, em 2023, Ashton e Mila foram muito criticados por apoiarem o ator Danny Masterson, que foi outro que participou junto com eles da mesma série. Danny Masterson foi condenado por estupro em 2022. Ashton e Mila enviaram várias cartas ao juiz que cuidava do caso, defendendo Danny Masterson e pedindo para o juiz repensar a sentença. Kutcher teria falado em uma das cartas que Masterson seria uma boa pessoa e alguém honesto. Já Mila Kunis falou que ele era como o irmão mais velho e uma pessoa carinhosa. Obviamente, as cartas tiveram repercussão muito negativa e muitos entenderam as cartas como uma tentativa de diminuir os crimes pelo qual Danny Masterson foi condenado. Em resposta às críticas, Kutcher e Mila Kunis postaram vídeos explicando e falando que as cartas não tinham a intenção de diminuir a dor das vítimas, mas de oferecer um testemunho sobre Danny Masterson, uma pessoa que eles conheciam há mais de 25 anos. Só que o tal vídeo não ajudou muito, as críticas continuaram e falaram que o vídeo pareceu muito artificial e forçado e teria sido feito só para diminuir o prejuízo financeiro que os dois estariam tendo. That has been caused by the character letters that we wrote on behalf of Danny Masterson. We support victims. We have done this historically through our work and will continue to do so in the future. Danny Masterson foi condenado a 30 anos de prisão. Eu não sei como era o casamento deles há alguns meses atrás, mas eu sei que agora não tá nada legal. Isso porque depois de juntos eles defenderem uma pessoa que cometeu um crime, agora Mila Kunis estaria incomodada por saber pelas notícias e não pela boca do próprio marido que ele seria amigo de longa data do rapper Diddy. E não só isso, que Ashton Kutcher já teria participado das tais festas proibidas. Pegaram um vídeo de 5 anos atrás, quando Kutcher participou de um vídeo no canal First We Feast, comendo aqueles frangos picantes. Em um certo momento da conversa, foi perguntado sobre as festas do Diddy, e ele simplesmente disse que não poderia falar sobre isso. Can't tell that one either. I mean, like actually cycling through them. There was one moment, so it's not really a party story, but our relationship was really bizarre. So it started over punked, because he was like, yo, don't punk you me. Can't punk me. And I was like, I don't want to tell you, everybody's on the table. He's like, not me, I'm off the table. And so that started our conversation. We became fast friends, and we used to just hang out and watch football together. Vejam bem, ele não falou que não participou das tais festas ou que não se lembrava, ele só falou não posso falar. Ou seja, coisa boa não é, né? Que Ashton Kutcher e Diddy já se conhecem há muitos anos é um fato. Diddy chegou a cair em uma pegadinha do programa Punk'd, um programa antigo da MTV que foi criado pelo próprio Ashton Kutcher. E isso já teria aproximado bastante eles naquela época. Pessoas próximas ao Ashton Kutcher e sua própria esposa Mila Kunis estão falando que tudo ligando o nome de Ashton Kutcher às festas do Diddy não passam de boatos e notícias falsas e que a ligação entre os dois seria apenas profissional. Mas algumas pessoas têm resgatado fotos do passado e parece ter muito mais do que só uma relação profissional entre eles, como por exemplo os dois correndo juntos no condomínio onde o Diddy morava. Teve também uma vez no ano de 2009 que o Diddy acompanhou o Ashton Kutcher e sua esposa na época, Demi Moore, em um evento na CNN só para comemorar que o Ashton Kutcher foi a primeira pessoa a alcançar a marca de 1 milhão de seguidores no Twitter. Pois é, o Diddy foi junto até nisso. Não parece apenas um contato profissional entre eles. Mas o nome de Ashton Kutcher está envolvido nessa história já tem muito mais tempo. Isso porque em abril de 2024, ele recebeu uma intimação falando que ele fazia parte de uma investigação envolvendo seu querido amigo Diddy. Por mais que Ashton Kutcher não seja o alvo principal da investigação, o medo dele, assim como de muitos outros famosos, é que Diddy, em busca de uma redução da sua pena na prisão,
prisão, comece a falar o nome de muitas outras pessoas famosas que estavam envolvidas e sabiam de todos os crimes dele e não falaram nada. O que poderia fazer essas outras pessoas serem tratadas como cúmplices em todos os crimes, até porque muitos sabiam e simplesmente não fizeram nada e nem denunciaram. O nome de Ashton Kutcher é mais um envolvido em toda essa história, e não dá para saber quantos ainda vão aparecer. A gente pode estar assistindo ao maior caso que vai destruir várias carreiras, seja na indústria da música e também na indústria do cinema, até porque já deu para perceber que muita gente sabia de tudo isso e não falava nada. A carreira de ator do Ashton Kutcher já não vinha muito bem. O último filme que ele fez foi a comédia romântica Na Sua Casa ou Na Minha. Aí eu te pergunto, quantas pessoas assistiram esse filme? Só se você for muito fã do Ashton Kutcher ou da Reese Witherspoon, que faz par romântico com ele nesse filme. E aí, você consegue comentar qual é o seu filme preferido do Ashton Kutcher, ou a história dele como ator acabou se perdendo no meio de tudo isso? Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistirem até aqui